Apresentada a ordem do dia, permitam-me, caros convidados, a esta auscultação popular, que de forma solene convida o presidente interino do Partido Anamola, o engenheiro Venâncio Antônio Bila Mondlane, para tomar da palavra e fazer o discurso de abertura. Presidente, tenha bondade. Muito obrigada. Tá, bom dia. Pôr aqui o relógio para controlar o tempo, né? Dizem que sou muito indisciplinado quanto ao tempo. Bom, primeiro agradecer a Deus Todo-Poderoso, majestoso Deus que nos permite fazer coisas que na dimensão humana não são entendidas, que só Ele, na sua suprema sabedoria, pode fazê-lo. Amém. Bom, caros amigos, eu gostava de, antes de iniciar a minha fala, tocar num assunto que, por um minuto só, porque é um assunto tão polemizado e que se tornou tão viral nos últimos, vamos lá dizer, talvez 4, 5 dias, sobretudo com uma intervenção do professor Dr. Severino Nguenha, e que dominou o debate público e o debate digital. Mas eu vou falar só um minuto, por quê? Porque esses assuntos derivados dessa intervenção do professor Nguenha, eu não quero falar a seguir, quero dar como um assunto encerrado. Portanto, eu não gostava muito de meter muito nessa polêmica, mas se me permitirem só um minutinho, fazer um pequeno comentário. A minha vida, e que eu acho que não vai ser diferente da vida da Ana Mola, e de todos aqueles que lutam pela justiça, tem tido um denominador comum. Normalmente, tudo aquilo para qual nós lutamos, por ser verdadeiro e ser justo, nós nunca tiramos proveito da nossa luta. Vocês olham para a história de Moçambique, olham para a história de qualquer outro país, todos aqueles que foram os fundadores da nação, normalmente eles não tiram proveito ou da independência ou da prosperidade do país. Portanto, a função deles é criar as bases para que depois gerações vindouras tirem proveito dessa luta. Por isso que os 21 pontos, não é? Que hoje são a base fundamental do diálogo político exclusivo, vieram exatamente da Ana Mola, mas nós não podemos ficar surpreendidos, porque a nossa missão é exatamente essa, é dar instrumentos, é dar ferramentas para que os outros tirem proveito daquilo que nós produzimos. Portanto, não me escandalizo com isso, não é? É da mesma forma que eu ainda há pouco tempo estive em 2 organizações políticas e sempre me aconteceu isso. As decisões mais importantes dessas organizações foram feitas por mim. A última, havia um congresso que não queria ser realizado. Eu tive a iniciativa de fazer uma coisa única e revolucionária no país, que foi levar o caso ao tribunal. Quer dizer, nunca ninguém tinha visto um partido a ser julgado em tribunal. Ganhamos a causa, decidiu-se pelo Congresso e depois no Congresso foi excluído. E foram os outros. Então, é esta a minha missão, não é? Bom, ok. Então, agora vamos agora ao que interessa, não é? Eu sinto necessidade também de poder esclarecer esta plateia maravilhosa que está aqui e também as pessoas que estão em casa sobre uma pergunta que toda a gente faz. Mas, afinal de contas, Ana Mola, o que é? Qual é a identidade política, ideológica? Que tipo de valores é que a Ana Mola tem? Como é que a Ana Mola se identifica no mundo onde há uma multiplicidade de ideologias, de doutrinas políticas? Então, o que a Ana Mola é? A resposta definitiva disso
há de vir no dia 20 de junho de 2026, onde vai ocorrer a Convenção Nacional da ANAMOLA. O que eu posso fazer agora é dar algumas linhas gerais daquilo que a Comissão Executiva da ANAMOLA e o Conselho Nacional já decidiram como bases para a discussão que vai ser feita em junho. E o que nós somos realmente como ANAMOLA, como partido? Primeiro, queria dizer que nós, em termos da cosmovisão, isto é, a visão geral do mundo, do universo, nós queremos profundamente num Deus único. Em termos de uma visão social, da organização de um Estado, a gente acredita que a unidade fundamental é a família e os valores da família. Mas também a gente crê e defendemos um liberalismo democrático fundado no Estado de Direito, mas também que seja fundamentado, agora repiso isto, ponho underline, fundamentado na filosofia Ubuntu, que é uma filosofia africana. Portanto, estas são as linhas de força que as duas reuniões estatutárias do partido, isto é, a Comissão Executiva e o Conselho Nacional, decidiram que são as bases para discutir e decidir, em 20 de junho de 2026, qual é que é a ideologia política do ANAMOLA. Estes são os nossos grandes valores, para que não hajam dúvidas, não é? Agora, em relação ao que nós vamos discutir hoje, nós temos vários oradores, como vocês já ouviram aqui. Temos oradores que vão falar sobre as reformas do sistema político, reformas do sistema eleitoral, a reforma econômica. Portanto, ainda não vimos muita discussão a nível nacional sobre a reforma econômica e fiscal. Vamos ser os primeiros a apresentar isso. E o que eu vou fazer não é roubar espaço privilegiado aos excelentes, magníficos oradores que nós temos hoje. Então, o que eu vou fazer é uma abordagem mais de política, não é? Vamos deixar os detalhes técnicos, legislativos, legais, para eles discutirem isso. Primeira coisa que eu queria aqui, talvez para os mais novos, né? Os mais antigos sabem muito bem, em 1975, o país chega à independência, digamos assim, com uma manipulação de tempo, né? Porque se disse às 0 horas de hoje, de 1975, 25 de junho de 1975, já tinha passado 10-0, na verdade já era dia 26. Quando nós alcançamos a independência, todos nós estávamos, digamos, empenhados, este fulgor que toda a gente tinha pela autodeterminação, pela liberdade, depois de 500 anos de opressão. É lógico que essa independência depois, ela teve uma particularidade que os acordos de Lusaka, que já preconizavam lá eleições livres, justas e gerais, preconizavam o respeito pelas liberdades individuais e coletivas. Quando nós, depois deste magnífico discurso, no Estado, já ainda não era Estado da Machava, ainda era o Estado de Salazar, na altura que o discurso foi feito. Então, o partido que governou o país desde o início pegou naquele acordo de Lusaka, rasgou assim, de cima para baixo e da esquerda para a direita, e introduziu o monopartidarismo e depois, em 77, definiu-se como ideologia política comunista. E também vieram outras coisas com isso, não é? Depois, estou a falar disto porque estou a falar dos processos da exclusão política, o processo da exclusão social tem história, não começa de hoje. Portanto, há um ADN que começa exatamente em 75 para a gente reavivar a memória. Logicamente que as pessoas que tinham pensamento diferente e começaram a aparecer políticos proeminentes na altura, que foram sujeitos aos campos de reeducação, começam os fuzilamentos. E eu gostava também, não sei se a produção está atenta ou não, mostrar a foto de uma mulher macua, uma linda mulher, não é? E eu fico admirado como é que já por volta dos anos 70 havia alguém tão bonita e tão bem tchunada como essa senhora que chama-se Joana Simeão.
e que ela realmente dizia coisas incríveis. Ela era de uma estatura intelectual impressionante, que ela dizia que ela acreditava que logo após a proclamação da independência, Moçambique havia de enveredar por eleições gerais, livres e democráticas, multipartidárias. Então, esse foi o grande pecado dela. Esse foi o grande crime que ela cometeu e foi executada. Portanto, começam as execuções, para não falar do Urias Simango, Padre Guengere e tantos outros que vocês todos já conhecem. Mas só para entender como é que este percurso, como é que este ADN da exclusão sempre marcou o nosso país. Quer dizer, a questão fundamental em que este partido começa a governar Moçambique como partido único, nas palavras, digamos assim, impressionantes de um antigo combatente, e que veio na página do jornal Savana, logo na capa principal, que dizia que para Frelimo era uma norma fuzilar, quer dizer, não era normal, era uma norma. Quando é uma norma, significa que é algo instituído, aprovado, é algo que se tornou institucional, digamos assim. Era norma, fuzilar, matar, e a morte do diferente, a exclusão do diferente, a exclusão de quem pensa diferente, tem história, tem 50 anos até hoje. E depois nós viemos para uma nova fase, quando entramos na guerra civil, depois de 1 milhão de mortos, quase 4 milhões de deslocados. Então nós entramos para a fase, digamos, da chamada Segunda República, ou da República Constitucional. Mas quando viemos para a República Constitucional, que é abrimos-nos para o mercado internacional, abrimos para o chamado mercado livre, ou para a economia de mercado, também veio este mesmo partido, se converte, portanto, de um partido comunista e que baseava-se na norma de fuzilar, ele passa e se converte naquilo que hoje sabemos que o país está se tornando. Começam os primórdios de converter Moçambique num narco-estado. E a pessoa que de fato abre os olhos de todos os moçambicanos sobre os indícios de estar-se a converter o país num narco-estado, este senhor que está aqui, Carlos Cardoso, há 25 anos, ele escreveu um artigo muito interessante que falava do grande comércio da droga, em que a costa moçambicana já estava sendo descrita na literatura internacional como the heroin coast, isto é, a costa da heroína. E o pecado daquele senhor que eu vos mostrei também foi esse. Foi o pecado de falar da verdade, de despoletar e mostrar a verdade às pessoas, e o Carlos Cardoso foi assassinado. É nesta mesma altura também que começa a formação dos grandes chamados empresários de sucesso moçambicanos. Começa, digamos, esta chamada burguesia nacional, que curiosamente uma coisa que inicia nessa altura, já o primogênito do presidente na altura, Joaquim Chissano, também esteve envolvido não só com indícios de envolvimento no assassinato de Carlos Cardoso, mas também de toda a falência, bancarrota, roubo que se fez, sobretudo no sistema financeiro, nos bancos. E esta é uma marca interessante do nosso país, é que todos os presidentes, o Chissano, a única exceção é Samora Machel, Chissano, o Guebuza, e até se calhar o presidente Inhosse, os filhos todos estão, de uma forma ou de outra, ligados ou interligados com o grande capital. Portanto, sempre ligados a serem empresários de muito sucesso, sem nunca terem tido história familiar nenhuma de gerir uma única barraca. Então, uma coisa engraçada é que todos estes filhos dos dirigentes dos últimos 3 consulados estão sempre ligados ou indícios de droga, ou indício de crime. Então, é isto que também marca um bocadinho o nosso país. E depois temos a situação de hoje, né? Temos a situação de hoje em que, depois de 30 anos, atenção a uma coisa, depois de 30 anos de democracia multipartidária, Moçambique continua a ter ciclicamente crises pós-eleitorais. Em 2023 e 2024 foi com maior intensidade, mas desde 1994 não houve uma única eleição que nós não tivemos, logo a seguir, protestos e uma situação de crise que sempre levou aqui a acordos, foram sempre assinados acordos logo a seguir aos processos eleitorais. Quer dizer,
Os processos eleitorais não são resolvidos com a verdade eleitoral, os processos eleitorais nunca foram resolvidos com a reforma eleitoral, os processos eleitorais são sempre resolvidos com acordos. Os processos eleitorais sempre desembocaram sempre num equilíbrio de partilhas de benefícios e partilhas de vontades e de interesses. Então, é assim que tem sido a história de Moçambique ao longo dos últimos 30 anos. É isso que o Ana Mola vem para fazer de diferente. É por isso mesmo que toda esta história de 30 anos de negociatas em relação à verdade eleitoral é negada a possibilidade da Ana Mola estar lá, porque sabem claramente que está aqui um foco daquilo que eu chamei a atenção, desde a Joana Simeão, que o pecado dela foi exatamente ter falado de questões do futuro, Carlos Cardoso, Ana Mola também estava ou está interessada e sabem que tem potencial de fazer parte do diálogo e tocar o dedo na ferida. Então não interessa a Ana Mola estar neste grande banquete que sempre foi a história dos últimos 30 anos. Esta que é a razão de fundo da nossa própria exclusão. Agora, o que é que nós trazemos aqui para o debate? Primeiro, queria dizer que nós já iniciamos uma partilha, decidimos por isso fazer a nossa auscultação. Alguém estava a dizer paralela, eu vi isso escrito nos jornais, mas a gente diz auscultação popular das propostas de reforma da Ana Mola. Então, nós decidimos fazer o primeiro lançamento piloto. Fizemos no Facebook. No primeiro dia, nós já tivemos cerca de 45 mil moçambicanos que responderam no primeiro dia. Eu acredito, nós temos 12 inquéritos a fazer durante quase um mês, só no Facebook, e eu acredito que até o final do 12º inquérito, muito provavelmente a gente vai alcançar cerca de 150 a 200 mil pessoas que vão responder aos inquéritos. E aqui vai ficar logo um desafio para aquela comissão técnica que se diz oficial, que nós, no fim, quando fizermos o nosso relatório em dezembro, para ir entregar à mesma comissão e partilhar com o povo, a primeira pergunta que nós vamos querer ver respondida é qual é que é a base de dados e de consulta que eles fizeram e comparar com a nossa, que vai estar, de certeza, acima de 300 mil pessoas consultadas. Então, aí vamos comparar e pôr o povo a fazer o próprio julgamento de qual é que é a verdadeira auscultação popular, não é? Outra questão que gostava também de partilhar aqui convosco é que o que nós vamos fazer hoje é passar deste inquérito que iniciou no Facebook, tanto nas redes sociais, e nós vamos passar para um inquérito ou para uma auscultação mais generalizada. Portanto, vamos passar, ainda hoje já criamos o link, um site, que pode ser também uma fonte de consulta, uma fonte de recolha de opiniões e de sugestões, vamos ter o e-mail, e vamos fazer uma coisa extraordinária que é a auscultação ao nível das províncias, distritos, postos administrativos e localidades. Moçambique tem 1.100 localidades. O nosso foco é, até dezembro, quando fizermos o relatório final, a gente consiga chegar às 1.100 localidades. Mas acreditem que temos representações políticas em todo o país neste momento, e eu acredito que devemos ser a segunda força política com maior implantação territorial em Moçambique. E quando apresentarmos o relatório, toda a gente vai perceber isso. E essa vai ser a fase que vai seguir depois das apresentações. Bom, estou a ver que o tempo aqui já está no limite. O que nós, então, em termos de política, o que nós queremos para o futuro de Moçambique? O que nós queremos para o futuro de Moçambique? Algumas coisas que eu vou dizer não é exatamente o debate que nós vamos fazer. É o sonho, é a utopia que nós temos para o futuro. O que vai ser feito do debate está muito limitado porque os termos de referência do COT é exatamente o que os oradores hoje, sobretudo, os que vão falar dos aspectos políticos e eleitorais, vão usar os mesmos termos de referência do COT. O que eu vou dizer está um pouco para além do COT. É alguma coisa que eu sonho, que é utopia. E qual é que é essa utopia que nós temos? Primeira utopia é que a Constituição da República
existem pontos concretos que vão ser debatidos, estão a ser auscultados. Na nossa opinião, a revisão da Constituição da República tem que ser uma revisão extremamente profunda, não uma revisão pontual, no âmbito daquilo que eu disse, para chegar a um acordo para depois se distribuir as benesses de ultrapassar a crise. Primeira coisa, vão desculpar a ousadia, mas é isso mesmo. Nós precisamos fazer uma reforma profunda sobre a identidade do moçambicano. O que é que nós somos como moçambicanos? Quais são os símbolos nacionais? O que é que nos identifica? Alguém olha para uma bandeira e já sabe que o moçambicano todo está inserido naquela bandeira. Olha para o emblema, o moçambicano todo está inserido lá. O hino nacional, que estamos aqui a cantar, é uma forma identitária própria, uma identidade coletiva. Estes símbolos da identidade coletiva dos moçambicanos nunca foi profundamente debatido. Na nossa opinião, nós precisamos de uma reforma profunda da Constituição e dos símbolos nacionais. Um dos símbolos que nós temos que reformar é a nossa bandeira. Toda a gente tem consciência de que a nossa bandeira não representa nem a filosofia africana, nem a história do povo africano, nem o moçambicano, não representa os anseios dos moçambicanos, surgiu numa altura concreta e própria, historicamente ficou desatualizada por completo. Toda a gente sabe disso, mas ninguém debate isso. Nós temos que reformar a nossa bandeira, nós precisamos de uma nova bandeira. Daí que nós já iniciamos com um processo que é o lançamento do concurso público, acho que vocês já acompanharam, para vários designers moçambicanos para a proposta de uma nova bandeira. Recebemos 5.000 propostas. É por isso que até hoje não tínhamos terminado o processo. É uma coisa brutal. 5.000 propostas de designers nacionais e internacionais. Já se fez a primeira triagem. Dessas 5.000 bandeiras, nós retiramos as 150 melhores bandeiras. Agora não queríamos atrapalhar essa escutação. Esta semana podia começar o processo já da votação pública das 150 bandeiras. Nós vamos começar talvez daqui a uma semana ou 2 semanas. Vamos ver com os nossos assessores. A bandeira de Moçambique, nós não só estamos a falar, mas vamos apresentar uma proposta concreta do que realmente é a bandeira para o futuro de Moçambique. E o que ela representa, que significado é que ela tem, qual é que é digamos, a memória descritiva dessa bandeira para todo mundo perceber o que ela representa na cor, na forma, nos elementos gráficos que lá vêm. Esse é o primeiro ponto. O segundo, precisamos de uma reforma profunda no nosso Código Penal, no Código de Processo Penal. O nível de crimes que este país tem, os crimes dos raptos, lavagem de dinheiro, a insegurança em Cabo Delgado, a evolução criminosa, vertiginosa, exige uma reforma do processo penal, do Código de Processo Penal, séria, e não este nível de penas que nós temos atribuído hoje, que as pessoas até usam como se fosse, usam a cadeia como se fosse um lugar para passar umas férias, dar uma voltinha e sair, ainda usar com as nossas carinhas todas aqui, e estar ali nas suas grandes máquinas a gozar conosco. Então, precisamos de uma reforma muito profunda sobre isso, né? Outra questão é o Banco Central, que pouco se fala do Banco Central. Temos que mudar por completo as regras do Banco Central. O Banco Central é um órgão independente, autônomo, técnico, não um órgão político, circunstancial e partidário. Precisamos reformar o Banco Central. A nossa legislação tributária, mas isso não vou me alongar, o professor Tibana vai entrar em detalhes sobre isso, portanto não vou querer roubar essa matéria. A outra questão que a gente está a precisar é talvez tocar um ou dois aspectos relativamente à lei, ao sistema eleitoral. Essas reformas todas que estou a falar, mesmo a reforma do sistema eleitoral, ela é feita como uma espécie de uma camuflagem. Quando a pessoa não quer dizer a verdade, não quer tocar a verdade, o que faz? Vai tocando assuntos supérfluos para que ninguém preste atenção para o essencial. O problema da reforma do sistema eleitoral é só um, é o roubo de votos, é só isso, é roubalheira, não tem outra coisa. Portanto, a questão fundamental, se nós quiséssemos resolver o problema da crise que o país está agora, era só e somente só
todos nós pensarmos como é que podemos estancar o roubo de votos. Se a gente conseguisse fazer isso, nem que a gente não fizesse as outras reformas, provavelmente o país estaria mais rapidamente à estabilidade, não é? Então, uma das questões fundamentais em relação ao sistema eleitoral, que eu não vou também detalhar, porque há um orador que vai falar sobre isso, uma das questões fundamentais que nós defendemos para o sistema eleitoral, primeiro, é como é que a pessoa tem a capacidade eleitoral ativa. Isto é, como é que você ganha o direito de votar em alguém? Começa aí o problema. Na nossa opinião, e já defendemos isso mesmo durante a campanha, voltamos a repetir, deve ser suficiente o bilhete de identidade para votar. Não precisamos gastar aqueles milhões todos que andamos a gastar todos os ciclos eleitorais para criar um cartão de eleitor que não tem nenhuma outra validade senão para aquele processo. Então, nós temos que passar a usar o bilhete de identidade como elemento, ferramenta para ganhar a capacidade eleitoral ativa e poder votar. O nosso país irmão, que está aqui, o nosso mestre, nosso querido irmão William Toné, já introduziu isso em Angola. Portugal também já fez isso. E muitos outros países também já o fizeram. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o apuramento. O apuramento que em Moçambique chega a levar cerca de 3 meses e que tem várias etapas. O que nós precisamos é que a eleição tem que terminar ali, naquela mesa de voto. Naquele dia, naquela mesa, no apuramento parcial ou no apuramento provisório, é onde tem que estar, é onde está a verdade eleitoral. Então, temos que introduzir um sistema de partilha das contagens online, isso é possível, sem gastar muito dinheiro, e a eleição tem que terminar ali. O apuramento intermédio, o apuramento de cidade, o apuramento, essas CPEs, CDEs, tem que ser todas elas distintas e nós temos que conseguir ter o resultado final no máximo em 2, 3 dias, na pior das hipóteses. Se nós fizermos isto, temos aqui uma base, digamos, extremamente forte para a gente começar a dizer que vai ter eleições muito melhores do que os 30 anos que nós tivemos até hoje. Portanto, essas eram algumas questões. Tinha também questões económicas aqui para apresentar, mas vejo que já estendi-me demais no tempo. Mas era isto que eu gostava de apresentar-vos. E depois hão de vir os debates mais especializados, que vamos entrar já em vários detalhes. E, acima de tudo, agradecer imenso esta plateia maravilhosa que está aqui. Nós distribuímos cerca de 300 a 400 convites. Ninguém rejeitou. A única coisa que acontecia é ligar, olha, tanto gostaríamos de estar aí, mas estamos com medo. Mas estamos a bater palmas com os pés lá em casa e no partido onde nós estamos. Portanto, vocês estão aqui, estão de parabéns. Uma salva de palmas bem forte para essa plateia que está aqui. E como é tudo, se vocês me permitem, eu queria dar-vos um forte abraço a todos. Um beijo e tchau. Obrigado. Muito obrigada, senhor presidente, por este momento de eloquência, por este momento de chamado à nação